Olá, pessoal! Estamos começando com mais um episódio aqui no nosso podcast. Eu sou a Nicole. Eu sou a Luísa. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, professor e coordenador do IF Maker, professor Fábio Abi. Olá, pessoal. Então, professor, antes de irmos para a nossa pauta, eu gostaria de perguntar, pode isso no IF? Claro que pode, principalmente no IF Maker. Que bom, então. Ô, professor, comece contando um pouco pra gente sobre a formação acadêmica do senhor, como o senhor veio parar aqui no campus de Naviraí, e falando um pouco mais sobre a sua vida acadêmica. Ok. Eu me formei em análise de sistemas, o mesmo curso que nós temos aqui. Fiz o mestrado em Campo Grande, em ciência da computação. Em 2019, eu entrei no concurso público para professor, só que eu comecei em Corumbá. E aí, no ano passado, surgiu a oportunidade de vir para Naviraí. Então, estou desde o ano passado aqui, desde aquele frio danado do ano passado. Eu achava que o senhor era mais antigo no campus, uns 3 anos aqui já. Não, eu estou há pouco tempo aqui em Naviraí. Ah, é novinho aqui na cidade. Mas, professor, como que o senhor fez para ter essa relação com o Maker, para ser o coordenador? Como que funcionou isso aí? Na verdade, a gente que é da informática sempre é um pouquinho de tudo incluso, né? Então, todo mundo que é da TI sabe alguma coisinha a mais Já de vem TI. com um brinde, assim. Exatamente. Então, sempre gostei dessas questões de desmontar, construir, sabe? E quando eu vim para Naviraí, o antigo coordenador era o professor que eu vim substituir. Então foi meio que uma oportunidade que apareceu e que para mim foi muito legal. Leve 2, pague 1. Ô, professor, mas que nem eu que sou calor, eu não entendo muito disso. O que que seria basicamente o Maker? O que que vocês fazem lá? O Maker, ele é um espaço de inovação e prototipação. Então, se você tem uma ideia, olha, eu quero produzir um produto, eu quero fazer um chaveiro, um objeto, qualquer um desses itens, a gente tem material, equipamento e conhecimento para estar produzindo lá dentro, né? Tanto com a parte de impressão 3D quanto corte de materiais como MDF e acrílico. Entendi. Sim, é muito legal, que lá faz de tudo mesmo. Só tem que ver se não vai derreter. Bom, em questão de impressora 3D, né? Se não vai derreter, se não vai pegar fogo, se não vai perder um dedo. Tem que tomar muito cuidado, sim. É como, por exemplo, como fazemos quase de tudo, tem o case, né, que o professor estava vendo, que foi pedido. Aí tava esquentando demais, a peça podia derreter e acabou tantas coisas. Ou seja, temos limitações, só que nem tantas. Inclusive, você é aluna que participa do Maker, né, Nicole? Eu sou bolsista lá do Maker, sou uma das estagiárias lá do Maker. Estou lá. Eu frequento o espaço já tem bastante tempo, mas como Maker mesmo, tem ali o início do ano, mais pro final do ano passado, final de outubro, mais ou menos. Exatamente. Entendi. Professor, o Maker, né, ele é mais ligado, assim, na área dos 3D, dos cortes, mas é qualquer aluno que pode entrar de qualquer curso ou é especificamente da TI? Não, qualquer aluno que tenha interesse em produzir soluções, ele pode chegar lá no Maker, a gente dá treinamento, ensina a manusear os equipamentos e as ferramentas, e a partir daí ele pode produzir o material que ele desejar. Inclusive, também nós queremos muito que os professores se aproximem mais do Maker para produzir materiais didáticos, para produzir instrumentos para os projetos. Então, a gente está com bastante espaço para todos lá dentro. Bastante espaço para abrigar pessoas, mas... Então, espaço físico, mas sempre cabe gente lá, né, professor? Exatamente. Sempre a gente vai ter... Nem que tenha que se arrumar um pouquinho, mas a gente consegue esse espaço para produzir os materiais e trabalhar lá dentro. Entendi. E essas criações de peça, professor, fala um pouco mais pra gente. Tem peças aqui que foram demandas de algumas pessoas, tem peças que foram demandas externas e internas também, e outras coisas que foram mais
do Maker mesmo, mas a ideia do Maker tem alguma demanda específica das pessoas. Sim, aqui na mesa nós temos alguns materiais que foram demandas e outros que foram produções dos coordenadores e das pessoas que passaram por lá durante esse tempo, né? Então nós temos tabuleiro de xadrez que o Nuged solicitou, troféus que a gente faz para os eventos institucionais e também para a comunidade externa. Uma, uma curiosidade que eu sempre tive, eu sempre via esse objeto aqui, desse animal. Yoda? Yoshi. Yoda. Yoda. Mas eu ia ficar quieta até esperar você ver quantas vezes você ia falar o nome errado dele, mas tudo bem. O Yoda. Ele foi uma demanda ou uma criação de algum professor assim? Eu acredito que isso aí foi uma criação de um dos coordenadores que passaram lá, o Botega. Ele é fanzaço e ele aproveitou o momento para falar, olha, vamos testar a impressora, vamos ver se ela consegue imprimir esse bonequinho. E ele demorou muito tempo para ser feito? Olha, levando em consideração o tempo que a gente leva para fazer objetos menores, tá? Ele demorou bastante. Demorou bastante com o equipamento que nós temos lá. Entendi. Demora bastante, porque como, por exemplo, essas peças aqui, vou falar porque foi minha produção também, eu ajudei a fazer, elas deram bastante problema, e cada pecinha dessas aqui, tipo, imprimíamos elas em 4. E aí era do tipo 4 horas, uma tarde inteira pra imprimir pequenas coisas. Então imagina nisso, eu acho que ela foi na Jurema, que imprimiu ela na Jurema, eu acho. Foi. Mas mesmo assim, eu acho que deu uma demorada muito boa de dias. Jurema é o apelido carinhoso que a gente dá para impressora, para aquela impressora. Tá? Cada impressora a gente dá um nome para ela, porque a gente acaba tratando como um filho que tem que cuidar e acompanhar constantemente. Sim, falei, mas o que é Jurema, gente? Será que a Jurema fica assim com aquela caneta? Porque tem a caneta também, né? Fica assim até fazer ele inteiro. Eu não sei ainda qual que é a Ender da... a impressora da Jurema, do tipo, qual marca que ela é? Porque tem as Enders, que são as Power Rangers, né? Isso. Aí eu não sei qual é a Jurema. A Jurema é uma GT Max, que é a marca da impressora, né? O fabricante é GT Max. Ela é o modelo H4, se não me engano. Ela é bem antiguinha até. Mas voltado mais assim para a área da agricultura, né? Vocês têm algum projeto que mexe mais com a agricultura, que é voltado para essa área? Porque, por exemplo, a gente que é da agricultura, querendo ou não, a gente gosta mais dessa parte assim da agricultura. Se tem alguma coisa? Olha, nesse momento que a gente atende razoavelmente o pessoal da agricultura é com questões de identificação, placas, né? Mas nós estamos esperando sim o pessoal da agricultura chegar com demandas para a gente conseguir a atuar e apoiar. Por exemplo, com o pessoal da hidroponia, com o pessoal do tanque dos peixes e até questões do campo, né? A gente tem alguns materiais que não são muito adequados para ficar ao tempo, mas tudo isso a partir de pesquisa, a partir de testes, a gente consegue saber, olha, qual material que vai aguentar mais tempo no sol, qual material aguenta mais tempo umidade, né, sem perder as características. Então, professores da agricultura e agronomia sintam-se bem-vindos, viu? E alunos também, é muito importante ter os alunos da agricultura dentro do espaço, porque eles veem coisas que os alunos da informática não veem. Do tipo, tá com tal problema lá na horta, como por exemplo, lá na escola fazenda, o teto escapou assim e eles tinham que fazer umas caixinhas para qual é o nome daquele objeto mesmo? É tipo um motorzinho assim, um motorzinho. E tinha que fazer do tipo uma casinha pra tampar ele, pra não chutar, essas coisas assim pra acabar estragando. Então é muito importante que acaba tendo esses alunos da agricultura, dessas áreas mais agrárias, pra trazer esses problemas com essa visão já de agricultura. Então, porque nós da informática não vemos muito esse problema assim, porque não temos acesso diário, né? Como ali na horta, lá na escola fazenda, e vemos mais nessa região daqui. Exatamente. A gente lá do Maker não conhece todos os problemas que os setores enfrentam no dia a dia, né? Então, recentemente, o pessoal dos laboratórios solicitou um material simples, que para eles custaria muito recurso e para nós a gente consegue fazer com pouco material que tem lá. Então,
A ideia é que o IF Maker funcione como um local para resolver problemas. Então, a ideia é criar essas soluções lá dentro e disponibilizar para todo mundo. O professor e o maker, ele tem um dinheiro para os recursos para conseguir atender com todas essas demandas ou tem alguma contrapartida assim? Olha, a princípio a gente tem alguns editais que fomentam recursos para manutenção do maker, né, aquisição de insumos e manutenção dos equipamentos, mas o ideal é que a gente sempre trabalhe numa contrapartida, porque os equipamentos eles vão depreciando com o tempo, né? Então uma impressora precisa de manutenção, uma cortadora laser precisa de manutenção, mas não é obrigatório, é somente desejável, né? Se tiver, show de bola. Se não tiver, continua vindo que a gente vai atender da melhor maneira possível. Da forma que dá. Professor, dentro do Maker, como que funciona no dia a dia? Se vocês têm algum dia fixo que vocês têm que ir sempre nesse dia? Se tem alguma regra no Maker? Como Olha, que o funciona? espaço maker ele é feito para ser um ambiente muito vivo de movimento e ideias, né? Então, no momento que você chega no maker, tem um cafezinho com mensagens positivas, nós temos espaços mais identificados. Olha, aqui é uma área mais segura, então aqui a porta não tem tanto acesso. O maker ele funciona todas as tardes de segunda a sexta-feira, né? Caso você tenha alguma demanda, preciso ir de manhã, ou precisa ir à noite, ou precisa ir final de semana, é só entrar em contato comigo, que se eu não puder, alguém da equipe consegue vir atender e acompanhar esses Conseguimos horários. muito ir nesses horários, mas depois das 5, nos finais de semana. Isso. O Maker ele é feito para ser um espaço para todos, né? Então, na medida que a gente consegue estar junto, é só combinar, entrar em contato comigo, com qualquer um da equipe Maker, que a gente consegue organizar os horários. E Entendi. principalmente para quem quer conhecer e começar a trabalhar lá, tá? Então, nós temos bolsistas que têm uma responsabilidade um pouco maior, nós temos também alunos voluntários lá dentro, alunos de professores que estão alocando projetos lá dentro também. Então, todos esses, eles vão receber treinamento e vão passar a vivenciar o espaço Maker lá, né? Nós temos 3 salas, uma sala de equipamentos, uma sala de reuniões e um espaço onde a gente acaba trabalhando mais com as impressoras. Sim, o dia a dia do maker como uma maker é muito legal. Tem dias que tem bastante coisa pra fazer, tem dias que tá completamente uma bagunça, mas é uma bagunça maker, com peças, arrumando as coisas, enfim. E sim, todo local tem regras, todo local precisa de regras para se manter um espaço habitável. Mas o Maker é um espaço super livre também, onde você pode mostrar suas ideias, como por exemplo, eu e o meu colega estávamos fazendo um porta-pontas, um porta, do tipo um porta-lápis, para colocar tesoura e estilete, para não ficar jogado e não acabar machucando alguém, do tipo, para ter um lugar ali para guardar. Fazer decorações também. É um lugar bem livre onde você consegue expressar suas ideias e através dos recursos que tem ali, você consegue, com as suas ideias mesmos, arrumar uma solução. Como, por exemplo, a solução lá do buraco que o senhor propôs pra gente como desafio. Tem um tubo lá da cortadora, da CNC, e ele precisou fazer um buraco na janela para conseguir colocar esse tubo lá dentro. Aí, do tipo, com o buraco, o ar não fica, quando chove molha, enfim. Aí, o professor falou, estou propondo um desafio para vocês, para terem mais experiência com as impressoras, com essas coisas assim, e me propõe uma solução para tampar esse buraco. Fizemos, deu certo até então, tá armazenando ar e também não tá molhando quando chove. E é mais isso, foi uma coisa onde eu tive minha ideia, os outros alunos também, eles conseguiram se expressar, conseguiram fazer a arte e foi. Exatamente. E a gente deu uma solução para um problema real que estávamos passando lá dentro, né? Sim, um problema bem... Quando quebra, professor, por exemplo, como que vocês chamam a máquina que faz A impressão CNC 3D? ou impressoras? Depende das impressoras. Tem a Kimberly, a Jason,
As outras que eu não lembro o nome. Elas são todas coloridas, vermelho, verde, azul, amarelo, daí chamamos elas de Power Rangers. É por isso os nomes. Tem também a Jurema. Mas são as Enders, eu acho. Aí, tipo assim, quando elas quebram uma peça, essas peças são caras, né? Aí vocês fazem o quê? Como que vocês vão lidar com esse perrengue? Vocês jogam fora? O que que acontece? Dificilmente a gente joga fora alguma coisa, né? Pode acontecer de no momento nós não termos o recurso para isso, então a gente conta com projetos de professores parceiros, a gente conta também com o recurso do campus para dar manutenção nesses equipamentos, ou até os nossos editais de insumo, a gente consegue algumas peças para dar manutenção. Essas manutenções acabam sendo prioritariamente feitas pela própria equipe. Então a equipe que está lá recebeu treinamento de como modelar, de como imprimir e de como dar manutenção nas impressoras. O sonho um dia é a gente chegar e construir uma impressora. Tá um pouco longe ainda, mas a gente vai trabalhando para isso. Consegue. Teve o Formamento Maker, passamos por oficinas para mexer nos softwares, que foi no Mandarin Control e no Bambu, que foi com a Cássio. Aí com a manutenção da Ender também, que foi com o professor Fábio. E agora estamos passando na manutenção da CNC, que também está sendo com o professor Fábio. Aí vamos passando tipo, por cursos, porque o Maker recebe todo aluno. Se o aluno quiser aprender, estamos ali para ensinar, os professores principalmente. Mas também tem que passar por um processo antes de acabar pegando uma coisa para ir lá desparafusar, por exemplo. Para mexer no motor, por exemplo, também. Aí tem que passar por esses cursinhos aí, né? Por essas formações. Exatamente. A gente está pensando numa trilha de formação para que todo mundo que tem interesse, ele passe por níveis de formação, né? Então, uma formaçãozinha básica para modelar e imprimir, uma formaçãozinha intermediária para aprender a dar manutenção na própria impressora e uma formação avançada que vai vir junto com a experiência de ministrar os cursos, né? Então, para todas essas áreas, a gente está pensando em sempre estar oxigenando com pessoas e ideias novas o espaço. Você vai falar? Professor, eu gostei muito dessa estátua, acho que estátua que pode chamar, né? Eu gostei dessa estrela brilhante, assim, o jeito que ela foi preparada, ela foi, tipo, feita por fazer mesmo ou foi pra alguma coisa? Não. Esse troféu foi Sim. solicitado pela Danila. A equipe da Danila que trabalha com design teve a ideia e o nosso trabalho entrou na questão de auxiliar no corte e confecção desse material. O nosso estagiário Anthony fez a impressão da estátua, auxiliou no corte e a equipe da Danila pensou nesse layout. Então a gente faz isso aqui com bastante frequência, não só para especificamente o pessoal do design, mas eventos internos, medalhas, chaveiro. Então todo esse material também é confeccionado lá conosco. Professor, aproveitando que você está falando sobre confecção, demanda de pessoal, e o Maker já está se preparando para o Nave Nerd, que está chegando? O Maker está de olho no Nave Nerd. Tá? Nós estamos nos preparando com algumas surpresas, uniforme para a gente se identificar lá dentro. Né? A gente vai levar tudo que nós conseguimos fazer lá no Maker para divulgar para a sociedade, né? Que muitos, é difícil, mas muitos não conhecem o Instituto, quem dirá um setor específico dentro do Instituto. Né? Sim, também. Então são através dessas ações e mais algumas que a gente quer divulgar o espaço Maker, a cultura Maker, tá? E o Nave Nerd é um local muito propício para isso. O senhor pensa em mais algum evento além do Nave Nerd? Olha, a gente tem as feiras na cidade, que também a gente pode participar. Feira da... Eu esqueci agora. Feira da Lua? Feira da Lua, não. Tem uma feira... Feira do Galo? Tá difícil, hein? Tá difícil. Na praça de skate.
Na pista de... Ah, deve ser aquela feira onde leva roupa e tudo mais. Isso, lá também tem um aluno nosso que participou, que atuou junto da Danila, que é parceiro nosso também na confecção de materiais. É, a princípio são esses. A gente participa, a Fejunave, muitas vezes o IFMS coloca também um stand lá. Né? Então, aonde tiver evento e aonde o Diego conseguir espaço para nós, a gente vai para divulgar o que nós fazemos e o que nós queremos fazer também para a sociedade. Sim, entendi, professor. Professor, esses tempos atrás eu tava andando pela escola, eu escutei o pessoal falando que tem o projeto Maker Educador e tem o empreendedor, mas, tipo, não seria praticamente a mesma coisa? Não, na verdade, esses dois editais que o campus foi contemplado, eles são um pouquinho diferentes, né? Eles trazem recurso para material, né? Em contrapartida, a gente precisa devolver algumas coisas para a sociedade. Então, o edital do IF Maker Educador, ele provê que ele diz que a gente precisa ir às escolas. Né? A ideia é que a gente trabalhe com educadores, com alunos, tanto interno ou externo ao IF, tá? No trabalho de formação e divulgação da cultura maker. Tá? Inclusive com a produção de materiais pedagógicos, materiais de ensino. Então, mapas, jogos educativos e tudo mais. Já o IF Maker Empreendedor, ele vem com a proposta da gente atuar junto às empresas locais. Então, se de repente o empresário tem um problema numa rodana de uma esteira que volta e meia cai, e é visualizado que o IF Maker consegue dar um apoio para fazer aquele ajuste, uma peça, uma contenção, alguma coisa, a gente consegue, através desse edital, atender de maneira muito rápida esses empresários. Porque no setor público sempre tem uma dificuldade da gente trabalhar com a empresa privada, porque o ideal é termo de cooperação técnica, acordo de cooperação técnica, e o acordo vai para assinatura até do jurídico do instituto, para voltar, para daí a gente conseguir atender a empresa. Já o edital do IF Maker Empreendedor, ele precisa somente de uma assinatura do dono da empresa e do nosso diretor, dizendo, olha, nós vamos trabalhar juntos, você vai ter acesso ao espaço do IF Maker, em contrapartida você entra com um insumo que vai ser utilizado. Vai usar a placa de MDF. Então você entra com a placa e a gente faz o trabalho e resolve o problema. Mas para nós estagiários, os dois se misturam assim lá dentro? Ou... Lá dentro é tudo maker. Ah. Então é tudo misturado assim, não tem uma separação? Não, lá dentro a gente pode fazer um jogo educativo para o professor, a gente pode fazer uma placa em MDF para a empresa, que o nosso trabalho ele acaba sendo muito parecido. Uhum. Eu entendi porque... Bom, agora que eu entendi, porque sempre eu sabia que o senhor tinha o IF Maker Educador e o IF Maker Empreendedor. Aí tem a história de escolas virem conhecer o Maker e o Maker ir para as outras escolas, né? Exato. Aí já é mais o educador. Aí o empreendedor que eu sempre fiquei na dúvida, do tipo... nós fazemos, com outras pessoas, Isso. Na verdade, o IF Maker Empreendedor, ele prevê prospecção de empresas, então, em determinado momento, a gente visualizar um nicho que está precisando de apoio, a gente pode colocar a pastinha embaixo do braço, crachazinho no pescoço, e ir lá fazer a visita na empresa e saber, olha, qual necessidade que eles têm, ou trazer eles para fazer um café aqui. Mas a proposta é aproximar a sociedade do Instituto e dos trabalhos que o IF Maker faz. E falando em aproximar, então fala um pouco pra gente sobre as outras escolas virem conhecer o Maker e o Maker ir para as outras escolas, assim. Olha, eu recebi de herança de outros coordenadores, né, algumas ações que o Maker fazia e que esse semestre, esse ano, a gente vai botar em prática lá, né? Então tem a proposta da gente levar o espaço Maker
de maneira reduzida para as escolas, para mostrar para os alunos o que nós fazemos lá, impressão, corte, construção dos robozinhos, que a gente dá um apoio para o pessoal da robótica também, né? E a ideia de trazer as escolas para o Instituto é para a gente dar mini cursos para esses alunos. Então, em determinada semana vai vir uma escola mais próxima, no outro mês, numa outra escola, né? Para que esses alunos que estão no fundamental, eles já saibam que, olha, o Instituto tem tudo isso, né? E que existe essa cultura maker do faça você mesmo aqui dentro. Ô, professor, mas voltando no assunto das primeiras perguntas da entrevista, sobre o senhor ter sido lá de Corumbá. Lá em Corumbá, o senhor fazia as mesmas coisas? Era coordenador também ou era só professor? Lá em Corumbá, eu fui coordenador há algum tempo, mas eu tinha proximidade com o pessoal do Maker, mas eu nunca fiquei como responsável do espaço, né? Lá havia outros espaços que eu era responsável, que demandavam também tudo incluso, né? Sabia fazer um pouquinho de tudo, mas não exatamente o Maker, né? Lá o meu espaço era mais a parte de laboratório de rede de computador, trabalhava um pouquinho com automação, mas era mais para esse lado. Uhum. Professor, assim, por que o senhor escolheu, né, ser professor? O senhor realmente sempre gostou? Sempre teve esse interesse na área? Não. Na verdade, eu comecei como professor, eu era servidor público, fiz mestrado. No mestrado, eu tive um contato com a docência e, enquanto técnico administrativo, meu dia a dia era previsível, o horário acabava e ia para casa, mas todos os dias acabavam sendo iguais. Então, não tinha previsão de, olha, eu vou crescer mais enquanto técnico ou eu vou aprender coisas novas enquanto técnico. E isso me incomodava muito, né? Não sou novinho, mas também não sou tão velho, mas eu já me incomodava de falar, olha, a partir daqui, se eu continuar sendo técnico, o serviço não me demanda mais nada, então o que eu preciso fazer eu sei. Então se eu vier todo dia e fizer isso todo dia, vai estar ok, né? E aí eu tive contato com a docência. E a docência, ela exige que por mais que você ministre a mesma aula todo semestre, né, o mesmo conteúdo todo semestre, os alunos mudam, a maneira de você aplicar a disciplina muda, né? E você, obviamente, na área de informática, você precisa continuar estudando para não ficar atrasado, né? Então a docência me atraiu muito por causa disso. Então foi daí que eu fiz mestrado e tive contato com a docência, fui professor substituto um tempo, até que eu consegui entrar no Instituto Federal e falei, agora vamos seguir a carreira de docente. Professor, tô vendo aqui que o nosso superchat mandou uma pergunta muito polêmica. É ensino médio ou ensino superior? Que eu prefiro dar aula? Sim, senhor. Pergunta polêmica, falou aqui. Isso aí é uma Disse pergunta pra não falar o nome também. muito capciosa essa pergunta, viu? Mas olha, tanto técnico quanto superior tem as suas vantagens, tá? Eu, pessoalmente... Ixi, eu vou dar um tiro no pé agora. Eu, pessoalmente, gosto muito de dar aula no técnico, tá? Porque a energia dos alunos do técnico ela é diferente. Eles são mais elétricos, vocês, no caso, né? São mais elétricos, são mais animados, são mais motivados com a área da informática. Obviamente, existem turmas, exceções, existem alunos, exceções. Turmas e turmas. Mas, no geral, a turma do técnico, pelo fato de vocês serem mais jovens e também uma quantidade de responsabilidade talvez menor um pouco, tá? Vocês têm mais energia. Já o pessoal da noite, muitas vezes trabalha o dia inteiro e vem para a faculdade à noite. Então, eles vêm com uma energia diferente da de vocês.
Mas não tem um preferido, não. Por Aham, favor, parem sei. de fazer confusões para o meu Sei. lado. Falar pra pessoa que mandou aqui o superchat. E olha, pelo que eu tô vendo aqui, professor, eu dei um checkmate no senhor. Checkmate. Isso vai ser uma vergonha depois, se for olhar como que a gente mexeu nessas peças, tá? Eu considerei isso como um checkmate, Tá tá? bom, muito desculpa, pessoal. Então, se você ficou curioso para saber qual foi a jogada que a gente fez, precisa assistir o Ó, podcast de estou novo. com duas peças, o cavalo e o bispo, né? Viu, gente? Ela não sabe muito jogar xadrez, tudo bem? Não é bispo, é... Esqueci o nome dela, desculpa, gente. Esse é o peão. Peão, O é. bispo é Peão. esse maiorzinho aqui. S. 3 peças agora. E você, Luísa? Como você sendo da agrária, da agricultura, assim, você acha que tem algum tipo de obstáculo para algum aluno da agricultura entrar pro Maker? Achando que é mais coisas de informática, só informática que pode? Ah, eu acho que tem, porque eu também tinha essa dúvida se era só o pessoal da TI que podia entrar no Maker, por ser essas coisas de mexer mais com o computador, porque eu mesma não entendo nada de computador. Vai me botar o computador, me perco, esquece. Não me coloca. O único requisito que precisa para estar lá é vontade de aprender. Então, se você não tem facilidade com informática, mas quer estar lá dentro do Maker, é só vir com essa vontade que vai ter equipe, vai ter professor, vai ter colega, a gente tem todas as condições para você aprender informática, para você aprender a imprimir peças e itens em 3D, ou aprender a fazer corte. Então, para nós, não tem essa distinção do aluno da informática ou aluno da agricultura. Tá? Para nós, o importante é a vontade de vir e aprender e fazer. Bom, e é verdade. Não precisa saber mexer no computador assim, mas sim, quando entra lá, ensinam a mexer nos softwares, no computador assim, o básico dos aplicativos que utilizamos. Mas tem setores onde você se encaixa, ou no setor da manutenção das impressoras, setor de impressão, de ficar ali fazendo os modelos, de impressão de outra coisa também, de impressão, eu tava me referindo à impressão da CNC, mas é cortes da CNC. Mas essas coisas não precisa ser. Não precisa saber mexer com a informática, porque lá tem várias coisas onde você pode mexer. Lógico que vai aprender a mexer em cada coisa, mas pode se especializar em só uma. Exatamente. A gente tem vários espaços lá dentro do IF Maker. Entendi. Mas realmente é muito importante, né, ter essa junção dos dois técnicos, né? Porque um anda sempre junto com o outro, né? Porque se me botar a fazer uma coisa assim lá fora, no campo, né, que precisa mexer, não vai dar muito certo. Então é bom ter a junção dos dois, um aprendendo a coisa do outro também, né? Uma coisa que seria muito importante ter tido é que foi no dia de campo. Fizemos uma reunião antes de irmos, falando assim, olha, vocês estão indo com uma pequena missão de ver algum problema e tentar arrumar uma solução para esse problema. Nós makers somos com esse pensamento. Como era todo mundo da informática, não tínhamos muitas ideias assim. Como, por exemplo, acho que a mais ideia que teve mais alguma solução foi de fazer um bico para as torneiras. Que estavam jogando muita água, não ia para um lugar certo e acabava do tipo não funcionando. Aí pensamos nisso, mas como se tivesse algum aluno de agricultura junto com a gente, teria sido muito melhor, porque ele iria ter uma percepção melhor, né, do assunto, porque nós de informática não sabemos muito sobre coisas de campo. Bom, um pouco dos alunos, tem um dos que sabe, né? É isso aí. A gente espera também mais alunos da agricultura lá conosco, né? Que Isso é nesse momento os estagiários acabam sendo todos da informática. Mas já tivemos alunos da agricultura trabalhando conosco. Entendi. E professor Fábio, como que é porque agora estamos dando manutenção na CNC. Mas como que é para o senhor ensinar os alunos? Como, por exemplo, o senhor nos ensinou a dar manutenção na Ender. Foi do início ao fim, desde lavar, desde lubrificar a peça, ver se estava funcionando. E se ali o aluno não conseguisse, acabasse quebrando alguma peça, acabasse estragando alguma coisa. Como que... Porque tem alunos que não vão por conta disso também. Que ficam com medo de acabar estragando, da reação do professor, do orientador, acabar não sendo uma tão positiva assim. De acabam não indo, falando, mas tem a possibilidade de quebrar essa peça, tem a possibilidade de estragar isso. Aí não vão.
Então, no espaço lá, vocês não precisam ficar com medo de dar manutenção, de mexer nas peças que de repente vocês estão aprendendo. O que eu sempre pedi para todo mundo era cuidado. Se você está tomando todo o cuidado e ainda assim a peça quebrou, o parafuso espanou, não há problema nenhum. Todos os materiais que estão lá, eles estão sendo usados para ensino e aprendizagem, e isso pode acontecer, como pode acontecer numa aula de montagem e manutenção, como pode acontecer em qualquer outro espaço educativo aqui dentro. Tá? O Maker também é um espaço educativo. Tá? Então, se quebrou alguma coisa, mas o professor estava ensinando e aquele momento era um momento de aprendizagem, não tem problema nenhum. Não precisa ficar com medo, não vai ser descontado, você não vai receber uma GRO para fazer a reposição daquele valor. Sim. Ô, professor, uma das primeiras coisas que aprendemos quando entramos foi dos 5S. O senhor poderia explicar de onde que o senhor aprendeu também, porque o senhor aprendeu e passou os 5S para as pessoas, né? Ensinando as outras pessoas. O senhor fala um pouquinho sobre? Tá. O 5S, ele é uma metodologia de qualidade total, tá? Criada no Japão pós-guerra, com o intuito de alavancar o crescimento e a melhoria nos processos produtivos. A ideia é 5S porque ela surge de 5 palavras japonesas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuki. Por isso que são 5 S's. Traduzindo para o português, acabam que são todos censos. Aí usa só o S do censo mesmo, tá? Que é o censo de utilização, censo de ordenação, censo de limpeza, censo de... Organização? Não sei. Fugiu a ordem dos censos. É organização, utilização, limpeza? Limpeza, saúde e autodisciplina. Tá? Então, a ideia é que a gente aplique essa organização, essa ordenação, para que o espaço de trabalho ele seja mais seguro, limpo, para você não perder tempo tentando encontrar uma ferramenta, para você não perder tempo tentando encontrar um material. E a ideia é que um local limpo, iluminado, provê saúde. E a ideia também é que a aplicação disso constantemente vai ajudar você a manter uma autodisciplina para aquilo fazer parte da sua vida. Esse aprendizado eu tive num momento da minha vida que eu acabei indo para uma empresa privada que trabalhava com produção e a empresa estava se preparando para fazer exportações para fora do Brasil. Então foi nesse momento que eu tive contato, foi um dos primeiros empregos meus, e a partir daí aquilo lá passou a fazer parte do meu dia a dia laboral também. Eu sei que às vezes não fica tão organizado assim, mas eu sei e aquilo passa a me incomodar de não estar organizado, porque eu conheço que estando organizado fica melhor para trabalhar. Mas às vezes não está organizado por motivos do destino. Sim, acontece. Tá. Né? É que é impossível mexer com as peças e deixar o ambiente organizado. Bom, mas foi até legal na hora de aprender os 5S que o professor teve a ideia de fazer um mini teatrinho com o pessoal. Não foi só com os makers, também foi com o pessoal do Comunica e do Design. E fizemos um microteatro ali, encenando os 5S, né? A organização, a limpeza, o bem-estar, a autodisciplina e... Saúde? Não era saúde, né? Acho que vem com bem-estar, saúde. E o outro 5S que eu não lembro. Utilização. Utilização, Aí ficou mais fácil de aprender, não de decorar os nomes, mas ficou mais fácil da gente aprender e de compreender ali a função dos 5S. Exatamente. Isso é algo que a gente trabalha para implantar essa cultura lá dentro. Porque não é porque é um espaço maker que você não vai trabalhar no local que ele acaba sendo bagunçado. Ô, professor, eu acho que falamos bastante sobre novos alunos entrar, novos professores. O senhor pretende expandir o Maker porque tem alguns alunos que têm vergonha de ir lá por conta própria?
Do tipo, eu quero aprender. O senhor planeja fazer alguma coisa para expandir, para reunir uma certa quantia de alunos juntos e ensinar de uma vez? Na verdade, nós temos a proposta de que o Maker seja um espaço de formação contínua. Então, num primeiro momento, a formação partiu professor e estagiário, nossa equipe que está terminando agora as formações já intermediárias de manutenção. E o próximo passo é eles se tornarem multiplicadores desse conhecimento. Então, se de repente você conhece algum aluno que é estagiário do Maker nesse momento, num segundo momento, esse aluno do Maker ele vai passar para a função de ensinar também o que ele aprendeu, de multiplicar aquilo que ele recebeu de conhecimento. Então, acabando essa primeira rodada, que eles estão recebendo a formação, a gente vai começar a montar pequenas células de formação. Então, a Nicole vai ter 2 colegas dela que vão estar com ela fazendo a formação naquele mês ou naquele bimestre. Tá? Os outros estagiários também vão estar multiplicando esse conhecimento. Então, o primeiro passo é identificar quem é do Maker e já perguntar, olha, quando vai ter a formação que a gente vai estar? Que eu quero participar. Então, é só procurar um dos 7. 7. Agora 7. São 7, 7. 7 makers. Bastante. Exatamente. E se Deus quiser também vai vir mais, porque os makers que estão aqui, 4, 5. 5 são dos terceiros anos, né? Já vão sair. Ou seja, vai ficar eu e mais uma voluntária que agora é do primeiro ano. Ou seja, precisamos de mais makers para a cultura não acabar, né? Exatamente. Para a gente continuar multiplicando a nossa cultura lá naquele espaço e no Instituto como um todo. Sim. Olhando de longe, eu acho que eu conheço esse dinossauro aqui. Conhece? Cara, esse daqui, mano, sabe aquele dinossauro do joguinho sem internet? Exatamente. Já bati os recordes, ele é tão bom. Exatamente. Chegou na isso. fase que ele tava com. Que ele tava com um bolo. Porque eu vi uns vídeos no TikTok que aparecia quando, tipo, cumpriu o recorde. Aí aparecia o dinossauro com um bolinho assim, porque cumpriu o recorde. Mas é o dinossauro do Google Chrome? Chrome. Chrome. Do Google Chrome. Tenho que aprender a pronunciar melhor as coisas. Ai, gente, mas esse joguinho é muito bom, principalmente quando tá sem internet. Mas você vai fazer o quê? Vou jogar o joguinho do Chrome. E ele é quase que identidade já do Maker também. Ou da informática. Exatamente, ele faz parte da informática. Faz parte da informática Desde já. que o Chrome lançou, fez parte da informática. Pois é. Ô, professor, o senhor pode falar pra gente, caso algum aluno queira procurar o senhor para pedir alguma informação, onde ele deve procurar, onde ele deve ir, mandar mensagem, ou pessoalmente mesmo também? Olha, nós temos a sala do IF Maker, ela fica logo após a sala dos professores, num corredor, tá? No final do corredor, do lado direito, tem a identificação na porta. Caso você queira entrar em contato, é só procurar o professor Fábio Henrique Abe, tá? Porque nós temos 2 Fábios aqui no campus. Tem que ver outro sobrenome, o Fábio Noboru. Noboru. E também tem os canais oficiais, o e-mail do IF Maker, tá? Que é ifmaker.nv@ifms.edu.br. O Instagram também, né? O nosso Instagram, você pode procurar IF Maker na Viraí, você vai encontrar os contatos nossos lá. Você pode procurar pelos seus colegas que atuam também no IF Maker. Se você tem vergonha de falar com o professor, fala com seu colega, pergunta. A gente está lá de portas abertas para receber todos que tenham interesse na cultura do faça você mesmo. Então, professor, muito obrigada por ter aceito vir nesse episódio. Acho que é o primeiro do ano também. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço ao convite de vocês e esse tempinho para a gente bater um papo e divulgar o nosso espaço. Divulgar o nosso Instagram, nosso espaço, o que fazemos lá também. E também quem é o coordenador de lá, porque vê só, IF Maker, não sabe quem é a pessoa que está por trás também. Nosso professor Exatamente. Fábio Abi. Mas muito obrigada mesmo por ter vindo, por ter falado um pouco, para falar que todos podem estar lá.
Não é só o pessoal da informática, todos os alunos podem. É um convite para todos os alunos também irem lá conhecer o espaço. E obrigada mesmo, professor. Valeu, gente. E pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube e no Instagram do IF Maker também. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!